Boa tarde a todos. Declaro aberta a 12ª sessão ordinária relativa ao 190º ano acadêmico. Na ausência do nosso secretário-geral, que não pôde vir, está aqui o nosso primeiro secretário, acadêmico Ricardo Cruz, para fazer as comunicações da secretaria. Excelentíssimo senhor presidente, acadêmico Jorge Alberto Costa e Silva, queridos confrades, ilustres convidados, a comunicação que nós da diretoria gostaríamos de fazer diz respeito ao jantar de comemoração do final do ano, que acontecerá no dia 30 de novembro, às 20 horas, e esse convite estará sendo encaminhado a todos os confrades dentro dos próximos dias. Não existem outras comunicações da secretaria, presidente. Como bem lembrou o acadêmico Ricardo Cruz, nós precisamos saber a lista, porque nós reservamos para umas 120 ou 140 pessoas, foi mais ou menos o que houve ano passado. Nós precisamos confirmar e os de fora precisam nos enviar as datas que virão para a emissão dos bilhetes e a reserva do hotel. Então, isso é importante, que será no dia 30. No dia 29, será a nossa última sessão deste ano e antes da nossa pausa de verão. E na véspera, nesse mesmo dia, no dia 29, que é a véspera, nós vamos fazer a inauguração, como anunciei já na última sessão ordinária aqui, do nosso Centro da Memória Médica. É evidente, o Centro da Memória Médica, a obra estará toda pronta, vamos abrir com a biblioteca e o resto nós vamos, pouco a pouco, fazendo, que vai levar um pouco mais de tempo. Primeiro, tem um custo muito elevado, né? O custo é alto, o custo total está em torno de 1.800.000 para ficar tudo, mas já liberei aí os primeiros 350 para que a gente possa pelo menos ter a biblioteca já e o resto vamos sair atrás de alguns patrocínios e o que a gente conseguir diminui o nosso custo, que não tem nada a ver da FINEP. A FINEP foi para a obra, mas parte da obra também fomos nós que adiantamos, né? Então nós vamos convidar algumas pessoas, algumas instituições, um pequeno coquetel. Então isso vai ser antes da nossa sessão aqui. Vocês vão receber os convites e nós vamos enviar formalmente os convites para essa inauguração. No dia 8, conforme também já foi anunciado aqui, houve uma modificação na reunião França-Brasil, porque a Academia Francesa, como eu informei, ela é mantida pelo governo francês. Os funcionários, como nós temos aqui, que nós mantemos lá, o governo francês, e são funcionários públicos, né? E toda a verba ali é aprovada antes do fim do ano fiscal, lá que é em setembro, e o início do ano fiscal é 1º de outubro. Simplesmente esqueceram de solicitar essa verba para trazer 25 acadêmicos, alguns com as esposas, porque isso tudo é pago pela verba da academia. Resultado, mudamos isso para maio, mas eles vão mandar um acadêmico que vai fazer, nós vamos ter uma sessão sobre cirurgia de urologia. Então vem um expert lá da Academia Francesa e o nosso acadêmico Fernando Vaz irá falar. Cada um irá fazer uma perspectiva, um do uso de robótica, o outro de uso da não robótica e uma filosofia sobre o papel da robótica na urologia. Bom, isso aí vai ser no dia 8/11. Então são essas informações e vamos abrir a palavra para a comunicação dos acadêmicos.
Algum acadêmico quer fazer uso da palavra? Eu. Está aqui nosso secretário. Senhor presidente, eu gostaria de lembrar que no dia 6 de novembro, terça-feira, às 20 horas, a Academia Nacional de Medicina vai organizar uma sessão conjunta com a Universidade Federal do Rio de Janeiro em comemoração, na semana comemorativa dos 210 anos de fundação da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então haverá aqui, neste Salão Nobre da Academia Nacional de Medicina, um encontro entre a Academia Nacional de Medicina e a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Será uma noite magnífica para nós estarmos participando diretamente da comemoração da fundação da Faculdade de Medicina da UFRJ. 6 de novembro, terça-feira, 20 horas, todos estão convidados. Nós havíamos até combinado que esta noite seria uma noite de gala. Do lado esquerdo ficariam os professores titulares, né? Ainda a congregação, vestido em vestes talares, e à direita nós estaríamos aqui de smoking e medalha, os membros da academia, membros da casa. Então seriam, pela primeira vez, foi solicitado e nós concedemos, porque são 210 anos, na realidade foi a primeira faculdade. Aquela discussão da Bahia, mas a funcionante mesmo foi a do Rio de Janeiro. Então, é uma data histórica num país em que a gente tem que cada vez mais se esforçar para lembrar das memórias, né? Acabo de receber do professor Gilberto Schwartzman, sua esposa, 2 volumes, mas aquilo ali está um pouco catatímico, né? Porque é memória só dos médicos italianos importantes lá no Rio Grande do Sul. Excluiu o resto, os outros países, né? Lá também tem alemão, tem outras coisas, mas em todo caso está bonito o livro e agradeço a doação do livro, mas é importante, é a memória. E cada vez mais é importante, é fundamental no nosso país repisarmos essa história de preservação da memória e de cultivo da memória. Não havendo mais ninguém queira fazer uso da palavra, vamos passar, portanto, a ordem do dia, recentes progressos, preços da liberação da maconha, com o professor Sérgio Paula Ramos, membro titular da Academia Rio Grandense de Medicina, que será apresentado pelo acadêmico Gilberto Schwartzman. Meu ilustre presidente, ilustres confrades, confreiras, é uma honra muito grande estar aqui presente, trazendo uma delegação da Academia Sul-Grandense de Medicina. Os senhores bem sabem que a Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul foi a terceira na história das faculdades de medicina do nosso país, depois da Bahia, de Salvador, meu querido acadêmico Novis, a do Rio de Janeiro, depois nós, gaúchos. Como eu mencionei na ocasião daquela bela visita da diretoria, nós tivemos a honra de ter as 3 primeiras mulheres médicas gaúchas, não formadas no Sul, mas as primeiras 3 médicas brasileiras são gaúchas. Então, o nosso estado tem um certo orgulho que é indisfarçável. Eu queria agradecer particularmente ao meu querido acadêmico e amigo Nardi pela generosidade de acomodar o programa de hoje com 2 palestrantes gaúchos. Eu queria registrar com muita alegria a presença do meu querido professor Jorge Guimarães. Não existiria periódicos CAPES para nós acessarmos se não fosse pela mão do nosso querido professor Jorge. Então, mudou a vida da pesquisa no nosso país. Então, fico muito honrado com a sua presença aqui. Eu também quero registrar a presença da presidente da Associação Brasileira para o Estudo do Álcool e Outras Drogas,
que está aqui presente, eu fui informado, muito obrigado pela presença, e o nosso primeiro palestrante, que é o acadêmico Sérgio de Paula Ramos, é uma das maiores autoridades nesse assunto na América Latina, já presidiu a associação, tem a sua formação na Universidade, na Unifesp, em São Paulo, é um paulista que, numa atitude muito lúcida, foi morar no Rio Grande do Sul e fazer a sua carreira conosco, né? Isso é uma satisfação para nós. Ele tem uma trajetória brilhante nessa área de drogadição, uma pessoa de muitas opiniões, da diretoria da atual Academia Sul-Rio-Grandense. E o Sérgio, muitos dos senhores talvez tenham visto nos fóruns mais importantes sobre esse assunto de drogas, por isso que o tema é essa provocação, não é? O Sérgio já esteve no Roda Viva, já esteve nas várias revistas importantes de circulação nacional discutindo a questão da drogadição com opiniões muito sólidas de base científica e que as pessoas precisam ouvir. E é por isso que eu o desafiei para discutir o preço da liberação da maconha, porque há dados bem recentes que mostram o que aconteceu em diferentes países que usaram essa estratégia, e eu estou, como todos os senhores, curiosíssimo em ver o que o professor Sérgio de Paula Ramos vai nos oferecer. Por favor, Sérgio. Excelentíssimo senhor presidente, Jorge Alberto Costa e Silva, prezado colega de especialidade, integrantes da mesa, senhores confrades e confreiras, excelentíssimo senhor presidente da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina, amigos aqui presentes, e um especial reconhecimento pela presença da doutora Sabrina Pressman, presidente da ABAD. Esse tema da legalização da... Ótimo. É um tema candente, onde o que menos se fala é de dados. E eu corroboro a impressão desse autor dessa frase, que in God we trust, all others must be in data. Nós temos que mostrar dados, para que essa discussão deixe de ser religiosa, pelo sim ou pelo não, e caminhe em cima dos fatos. Quem é contra a legalização da maconha, alega aumento de consumo, como um fator preocupante, e dele a decorrência dos problemas relacionados. Quem é a favor da legalização proclama que vai diminuir a criminalidade. Então, o que dizem os fatos? Eu trago para os senhores o resumo do World Drug Report, publicado agora em junho desse ano. São 8 ou 9 slides de tabelas e números, mas eu peço que vocês acompanhem que, em termos de incidência quanto de prevalência, o consumo de drogas no mundo, desde 2009, está experimentando um aumento. Não estamos aqui falando de epidemia, não estamos falando de nada terrorífico, mas temos que reconhecer que desde 2009, anterior a isso, o patamar estava mais ou menos estabilizado, e depois dessa data começou a haver o aumento. E agora, nesse relatório de 18, sai o primeiro levantamento entre estudantes de 15 a 16 anos. Então, vocês vejam que o que é mais preocupante nessa discussão toda é que maconha é preferencialmente uma droga de jovem. E aí nós vamos ter que considerar a correlação do impacto da maconha no cérebro juvenil. Então, na população geral, nós temos um consumo médio de 3,9% de prevalência, enquanto na adolescência, 5,6%.
e em todos os continentes essa prevalência juvenil se repete. E aqui, se nós formos dividir por regiões do mundo, né, nós vamos ver aqui embaixo que a média anual de consumo de maconha no mundo está mais ou menos estabilizada. Mas no país onde mais se discute, mais se legaliza a maconha, o consumo realmente está disparando, que é nos Estados Unidos. Quais são os efeitos negativos da cannabis sobre a saúde? A curto prazo, sofrimento da coordenação motora, que depois vai ser responsabilizada pelos acidentes de trânsito, dado de memória, comprometimento do juízo crítico com consequente aumento do comportamento sexual de risco, paranoia e psicose. A longo prazo, ou com uso pesado, comprometimento do desenvolvimento cerebral no jovem, prejuízo da vida escolar ou acadêmica, menor satisfação com a vida, aumento do risco de psicose. Aqui nós temos a maior coorte na nossa área. Atualmente eram bebês quando começaram a ser estudados. Os bebês do Ferguson hoje têm 35 anos de idade. E aqui está a odds ratio de adolescentes que usaram maconha contra os que não usaram aos 25 anos. Então vocês vejam que quem usou maconha está sempre em pior situação do que quem não usou. Eu deveria estar aqui usando a palavra cannabis, mas eu prefiro o popular. E o que é mais grave, que depois vai explicar alguns dos índices de criminalidade, não é? Quem usa cannabis está muito mais arriscado, quase 5 vezes mais chance de se envolver com outras drogas do que quem não usa cannabis na adolescência. Fruto dessas ocorrências todas, nós temos aqui em verde a demanda por tratamento nos diferentes continentes. Então, note, os senhores, que a demanda por tratamento é sempre crescente, à exceção da África. E aqui está o que está acontecendo no estado do Colorado, dado deste ano, né? Na primeira parte do gráfico, as emergências, né, relacionadas ao uso de cannabis, né? Então, vocês vejam que o aumento. E as hospitalizações. Isso significa não só impacto na saúde pública, quanto custos, né? O que é que está fomentando este aumento de consumo com as suas esperadas consequências? O marketing, muito bem conduzido para que ocorra a diminuição da percepção de risco. Aqui está uma situação que mostra isso, né? Quando cai a percepção de risco, aumenta o consumo, e vice-versa. O marketing, sabendo disso, quer sempre baixar a percepção de risco, seja com álcool, seja com cigarro no passado e atualmente com maconha. Em 93, o uso diário de maconha reportado por alunos do high school foi de 2,4%. Já em 2012, tinha esse número quase que triplicado. O simples debate, vamos legalizar, não vamos legalizar. E aqui está um primeiro resultado, né? Os estados onde houve a legalização da maconha, seja no nível de medicinal, entre muitas aspas, seja para uso recreativo, o consumo realmente explodiu. Aqui é a média americana e aqui o que está acontecendo com o nosso pobre vizinho Uruguai, que resolveu legalizar a maconha e realmente o consumo disparou. Aqui é a mesma coisa para mostrar que os estados, e aqui a média americana. Nos locais onde houve a liberação, o consumo explodiu. E aqui está a comparação para adolescente, quer dizer, isso é adolescente americano, onde eles se jactam de saber controlar, normatizar, menor de idade não vai usar maconha quando legalizado e tal. Vejam vocês, em todas as faixas etárias estudadas, o período atual de pós-legalização e pós-liberação, o consumo é sempre maior do que antes, em todas as faixas etárias.
E nos demais países onde houve alguma liberação, o que aconteceu? Aqui está a Espanha, que tem uma política muito semelhante à de Portugal, de legalização de todas as drogas, né? E aqui está a Alemanha e Reino Unido, que não tem essa política. E aqui, apenas como ilustração, no Chile, nosso vizinho aqui, não está legalizada a maconha. Estão discutindo a legalização da maconha. Olha o que aconteceu com o uso no ano. Vinha num patamar de 14%, 13%, 15%, começaram a discutir, subiu para 19,5% e já em 2013 estava 30,6%. Com a simples discussão, vamos legalizar, não legalizar, caiu a percepção de risco, dobrou o consumo. Posto isso, há de se perguntar, bem, então tá, o pessoal que defende não legalizar tem razão, o consumo explodiu. Bom, mas o pessoal que defende que a criminalização vai diminuir, como é que ficaram os dados? Muito bem, vamos a eles. De novo, do relatório de 2018, vocês vejam que acidente de trânsito no estado do Colorado, e por que o estado do Colorado? Porque foi o primeiro a legalizar, né? Vocês vejam que tanto com somente cannabis envolvido, quanto com outras drogas, e o total de multas no trânsito por estar intoxicado, sempre houve uma óbvia disparada na questão do envolvimento de maconha com acidente de trânsito. Aqui se repete o dado, não é? Veja só a ascendência da curva. E quanto ao crime propriamente dito, sem levar em consideração o acidente de trânsito, o crime diminuiu? Aqui nós temos a média americana e aqui nós temos a média de crimes do Colorado. O Colorado sempre foi um estado mais pacífico que a média americana. No entanto, notem que nos últimos anos, a curva do Colorado é ascendente. E em vermelho está a média nacional e em verde a média do Colorado. E também vocês vejam que se não houve diminuição, é certo que, aliás, se não houve aumento, é certo que não houve a diminuição preconizada. E aqui está o dado mais recente, e vocês vejam crimes contra a propriedade e crimes violentos no estado do Colorado, então, ambos francamente ascendentes. Então, não só não houve diminuição, como em alguns índices houve aumento. Pergunta inquietante: se o consumo aumentou, se os problemas decorrentes aumentaram, se a criminalidade não diminuiu, quem está ganhando com isso? Em primeiro lugar, usuários descompromissados com a saúde pública. Em segundo lugar, idealistas, defensores do direito de se drogar. Mas, em terceiro lugar, grupos de interesse econômico na exploração deste novo negócio. Estratégias usadas pela indústria fumageira há 100 anos. Fumar vai fazer bem para a sua garganta. Então, se falava de um uso medicinal do tabaco. Você, mulher, tem o direito de votar e de fumar. Então, os direitos de. E tem até a recomendação de alguns médicos. Passam-se 100 anos, e o que nós temos hoje? Maconha medicinal, recomendado até por 1 ou 2 professores universitários, e se defende o direito de usar. Ou seja, não tiveram a inteligência nem de mudar as peças publicitárias, só mudaram o tipo de cigarrinho. Então, a estratégia é a mesma: redução na percepção de risco para aumentar consumo. E aqui está do que nós estamos falando. O tema da legalização da maconha é um tema meramente econômico, como está posto hoje, né? Essa publicação dá uma ideia do poderio de cada segmento financeiro, né?
e avalia a questão das drogas lícitas e ilícitas no mundo, concluindo que o conjunto das drogas gera ou gira tanto dinheiro quanto a indústria bélica. Então, nós estamos falando de muito dinheiro. Então, do veneno da jararaca se obtém o fator potencializador da bradicinina, potente e potensor. Nem por isso se diz jararaca medicinal, e muito menos existem pessoas defendendo seu direito de ter 2 ou 3 em casa. Pergunto por que a falácia da maconha medicinal. Maconha não é medicinal, ponto. O que talvez tenha algum efeito terapêutico são canabinoides encontrados na maconha, devidamente isolados, sintetizados em laboratório e fornecidos na forma de comprimido. Agora, não há nenhuma evidência científica que fumar maconha cause algum tipo de benefício para a saúde. Estão querendo nos enganar, estão querendo nos iludir, como já fizeram há 100 anos com o tabaco, para ganhar dinheiro. Dane-se a saúde pública. Muito obrigado, professor Sérgio Paula Ramos. Passamos a discussão final para escutarmos a conferência do professor Jaderson Costa da Costa, membro titular da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina, vice-reitor da PUC do Rio Grande do Sul, e que será apresentado também pelo acadêmico Gilberto Schwartzman, um pouquinho mais de marketing do Rio Grande do Sul, né? Porque estamos sentindo necessidade. Acadêmico Gilberto, pode fazer a apresentação aqui da mesa. Sente-se aqui que você vai coordenar depois esse debate aqui. Sentar, presidente, que é uma honra muito grande para mim ter o professor Jaderson Costa da Costa aqui entre nós. O professor Jaderson foi durante muitos anos professor de neurologia na área de neurofisiologia da Universidade Federal, Faculdade de Medicina, com quem eu e tantos outros tivemos um convívio maravilhoso. É uma pessoa com uma produção acadêmica invejável e que, posteriormente, após terminar o seu período na Universidade Federal, ele passa a assumir um papel fundamental no desenvolvimento da neurologia na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. E, nos últimos anos, ele capitaneou um dos maiores projetos na área acadêmica e científica na saúde no nosso estado, que é a implantação do Instituto do Cérebro do Rio Grande do Sul, que provavelmente talvez seja uma das áreas com maior produção acadêmica em artigos originais, no PubMed, por exemplo, que nós temos no nosso estado. Então, é, digamos assim, o crème de la crème da medicina gaúcha, não é? O professor Jaderson fez a sua formação na Harvard e de lá ele trouxe uma rede de contatos que permitiu ao nosso estado e vários outros terem muitas benesses dessas relações científicas. Então, é com muito orgulho que nós temos hoje a oportunidade de ouvi-lo. Eu não sei se o senhor já teve a oportunidade de visitar o Instituto do Cérebro do Rio Grande do Sul, onde se faz uma medicina de grande excelência. Então, é um orgulho para nós todos. Bom, inicialmente, obrigado pela generosa apresentação do confrade e organizador do simpósio, professor Gilberto Schwartzman, excelentíssimo presidente Jorge Alberto, acadêmico Jorge Alberto Costa e Silva, excelentíssimos integrantes da mesa, senhores acadêmicos e senhoras acadêmicas, senhores convidados, uma saudação especial ao confrade, amigo e colega de especialidade, professor Sérgio Novis, aos amigos professor Jorge Guimarães e professora Célia Carlini, e a todos os convidados, amigos, confrades, senhoras e senhores. Eu acho que os senhores cometeram um pequeno engano me convidando para falar sobre o Instituto do Cérebro. Não se convida um apaixonado
a falar, porque a gente corre um grave risco da emoção ultrapassar a razão, ou embotá-la. Mas eu, antes de colocar aspectos de razão e emoção, eu vou colocar um aspecto extremamente importante, que é de emoção. Eu realmente estou muito emocionado de estar aqui, muito honrado. Ao entrar aqui, eu senti o peso da tradição da medicina no nosso país, eu senti o peso da cultura e eu senti o peso da história deste país. Confesso para os senhores e senhoras que eu fiquei extremamente orgulhoso e que isso mudou a minha vida, a partir deste momento. Então, agradeço a oportunidade. Eu vou levar para o meu Rio Grande, para a minha querência, essa vivência, que é uma vivência singular. Mas o assunto é Instituto do Cérebro. E esse assunto, Instituto do Cérebro do Rio Grande do Sul, se confunde um pouco com a minha trajetória acadêmica e profissional. Militei em duas instâncias. Na instância da pesquisa, tanto pesquisa clínica quanto experimental, laboratorial, quanto na prática médica. E, de certa forma, o Instituto do Cérebro, ele materializa muito da minha trajetória. Eu vou tentar sumarizar isso, abordando aspectos como qual foi a motivação que levou a se construir o Instituto do Cérebro e se pensar desta forma, quais são as iniciativas, se nós colocarmos isso num cenário internacional, quais são os princípios deste instituto, qual foi o timeline desenvolvido, qual foi a base de tempo que se desenvolveu, qual é o diferencial e o que nós entendemos por esse instituto com pesquisa interdisciplinar em termos de produção. Quando eu falo produção, que seja relevante não só do ponto de vista acadêmico, mas que seja relevante, antes de tudo, para a sociedade. E, por fim, o que nós estamos, em que fase que nós estamos. Com motivação, eu posso chegar, talvez, à minha infância, uma coisa meio pueril. Eu acho que sempre que a gente se envolve com uma atividade que ela é desafiadora e no meio que nem sempre o apoia da maneira que se espera, a gente tem que ter um pouco de um sonho, talvez, ou de uma vivência infantil. Eu tive uma infância muito rica, uma mãe que me permitiu brincar e sonhar. E talvez as minhas raízes portuguesas, daí a Torre de Belém, tenha me levado a pensar em algumas coisas, nos grandes descobrimentos, nas grandes navegações, e eu confesso que eu naveguei nesses mares. Eu pensei na escola de Sagre, que talvez não foi nem escola, mas no conceito de escola. Ou seja, em alguém que pensou em reunir os sábios da época, mas também os contadores de história, também os navegadores que contavam histórias que nem sempre eram verdadeiras, mas que esse conceito popular, esse conhecimento popular, ajudou a enriquecer e estabelecer uma escola no sentido do gerar conhecimento, do aprender. Eu acho que tem um pouco disso. Mas ela também tem razões baseadas, como o professor Sérgio Paulo Ramos enfatizou, onde estão as evidências. Não basta ter sonhos, ser regado pelas emoções, se nós não tivermos a racionalidade e as evidências. As evidências é que a nossa população está mudando, a nossa expectativa de vida mudou, os nossos dados epidemiológicos são diferentes de 30, 40 anos atrás. Eu mostro aqui para os senhores e senhoras que a parcela crescente de doenças mentais e neurológicas como causa de mortalidade. Mas estudos recentes mostrando, esse é um estudo europeu, como todas as demências, uso de substâncias psicoativas e doença de Parkinson, o aumento da mortalidade crescente em todos esses países aí listados. As curvas são ascendentes e, de certa forma, preocupantes e assustadoras. Mas se projeta a projeção de prevalência da doença de Alzheimer em adultos com mais de 65 anos nos Estados Unidos. Observem que é crescente, chega a quase 2,5 vezes se nós compararmos as próximas 3 décadas. E mais,
as mudanças percentuais em mortes ocorridas entre os anos, comparando 2000 e 2013 nos Estados Unidos, mostrando, embora todas tenham caído significativamente, a doença de Alzheimer aumentou significativamente. Então, nós estamos falando de um momento que envolve que há necessidade de iniciativas que tentem reunir saberes e que esses saberes não ficam restritos a uma região, a uma população, a um grupo, mas que estejam conectados com o mundo num grande esforço de contribuir para reverter esses dados, que são dados preocupantes. E aqui, os senhores e senhoras, têm alguns dados. Em 2013, a Comunidade Europeia estabeleceu um programa de 10 anos, chamado Human Brain Project. Em 2014, na administração Obama, foi criado o BRAIN, que é uma sigla, que é Brain Research Through Advancing Innovative Neurotechnologies, para um programa de 10 anos. Em 2014, o Japão lançou o programa Brain Minds, que também é uma sigla, Brain Mapping by Integrated Neurotechnology for Disease Studies. Em 2016, a China lançou um programa de 15 anos, chamado China Brain Project. Então, são iniciativas, o mundo está se dando conta de que é necessário um esforço orquestrado, coordenado, sincronizado. Por quê? Porque a neurociência tem muito a contribuir. Em que áreas? Somente a área de biomarcadores, de neurogenética, não é mais diagnóstico precoce. Nós temos que ter marcadores antes que a doença se manifeste. Big Data, novas tecnologias e as famosas redes neurais, porque hoje se fala muito mais numa doença de rede neural e não mais uma doença de uma área específica do cérebro. E realmente, assim, o programa BRAIN é um dos que está mais focado no entendimento das doenças das redes neurais, do conectoma, ou tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista funcional. Então, dentro disso, de certa forma, em termos de iniciativa, nós nos antecipamos. Não como uma medida de governo, mas como uma medida lá do Rio Grande do Sul, como um modo de iniciar esse processo. De 2007 a 2012, trabalhamos intensamente dentro de um projeto que se chama Instituto do Cérebro do Rio Grande do Sul, ou nosso BRAIN, ou nosso INSER. Começamos com um projeto que foi desenvolvido, pensado, e em 2012, nós conseguimos, 6 de junho de 2012, inaugurar o Instituto do Cérebro. E agora nós estamos passando por uma segunda fase, que é de expansão. Então, vamos entender um pouco o que tem de diferente. O Instituto do Cérebro não é reunir neurologistas preocupados com essas questões acima colocadas. Não, isso ficaria muito bem como um centro de neurologia, uma clínica neurológica ou algo parecido. O que nós estamos falando é o que o logo tenta sintetizar aqui. Esse logo, ele é formado por partes, vou tentar refazer isso, é formado por partes, e essas partes se unem, e se une o nosso corpo caloso, evidentemente, e essas partes representam a multidisciplinaridade. Essa parte pode ser biologia, essa parte pode ser farmaco, pode ser química, pode ser física, pode ser engenharia, pode ser tantas outras, como economia, filosofia, informática, linguística e teologia. Então, o primeiro conceito, a primeira pedra fundamental é que seja multidisciplinar, porque olhares diferentes permitem mudar paradigmas. O mesmo olhar permite, talvez, só crescer em termos de quantidade, de volume ou frequência. Difícil mudar paradigma se não tiver olhares diferenciados. E olhares diferenciados vêm de saberes diferentes. Para ter uma ideia, só vou mostrar só 4 núcleos, que são extremamente diferentes entre si. Falar num grupo de neurofilosofia, colocar a escola de humanidades,
com o Instituto do Cérebro, ou falar num grupo de neuroteologia, ou falar num grupo de inteligência geoespacial, colocando escola de humanidades e curso de geografia, ou falar num curso de machine learning, cognição, falando na escola de ciências da saúde, de humanidade, do curso de psicologia, do curso de letras, são coisas não muito ortodoxas. Elas existem vários exemplos, mas não são fáceis de a gente colocar no mesmo ambiente pessoas que pensam de forma diferente, que têm background diferentes, que têm as suas questões, que têm uma resistência muito grande para romper fronteiras, que são as fronteiras do conhecimento, e colocá-las, dizer assim, nós temos áreas de sombra e nós vamos ter que fazer, de certa forma, um acordo. E esse acordo passa por nós diluirmos as fronteiras para podermos estabelecer esse diálogo. E eis, então, que é o Instituto do Cérebro que surge inicialmente por uma questão de recursos. Esse projeto, que era um projeto de em torno de 10 mil metros quadrados, e termina sendo realizado na sua parte que foi de custo maior, que corresponde a mais ou menos 1/3 desse projeto inicial. Então, ele inicia, e a pergunta é, tudo bem, e quem somos? Como nos organizamos? Nós tivemos que fazer uma escolha de Sofia. Nós tivemos que, nesse primeiro momento, em que havia necessidade de a gente colocar este conceito e mostrar para a universidade, para a sociedade, que isso geraria suficientemente o resultado que a sociedade reconheceria, nós tivemos que, nesse momento, optar por aquilo que teria maior resultado imediato, que é o que eu vou apresentar. E nós tivemos que apartar toda a parte experimental, mantê-la no Instituto de Pesquisas Biomédicas, que fica a 200 metros, mas que não estão juntos. Aí eu aprendi uma coisa interessante, que 200 metros pode afastar as pessoas. Eu aprendi que as pessoas têm que tomar café juntos, elas têm que ter o face-to-face, que 200 metros pode separar grupos de pesquisa. Então, nós começamos por essa parte, que eu digo que são as 3 frentes de atuação: a pesquisa, o desenvolvimento, produção de radiofármacos e o Centro de Diagnóstico e Pesquisa por Imagem. Mas nós não queríamos ser uma clínica, nós queríamos gerar conhecimento. Então, primeiro foi o investimento em algo que é totalmente insano, que é um ciclotron, que é uma radiofarmácia. Os senhores e a senhora sabem que era monopólio do Estado a manipulação, a transmutação da matéria. Portanto, isso recentemente caiu, faz mais ou menos 7 ou 8 anos que foi permitido que, dentro de determinados limites, algumas instituições pudessem trabalhar com isso. Por outro lado, isso gerou um vácuo, gerou um buraco negro. Nós não tínhamos pessoas formadas para isso, porque nós devemos formar pessoas para que trabalhassem numa estatal, no governo, onde todas as vagas já estavam preenchidas. Então, o esforço inicial, naqueles 5 anos de preparo, foi também de preparar os cérebros. Não existe Instituto dos Cérebros, não existem os cérebros por trás. O mais importante de tudo, cérebro, é o patrimônio científico, são as pessoas e não os equipamentos. Então, o ciclotron, tivemos que desenvolver pessoal da física para trabalhar com isso, da radiofarmácia, que tiveram que ir para os Estados Unidos, para o Japão, para se apresentarem, para se formarem, e esse foi o trabalho inicial. Conseguimos fazer isso. Hoje, esse é um centro de produção de radiofármaco que também tem a insanidade de produzir um radiofármaco para um paciente. Isso não tem sustentabilidade. É como ter uma indústria farmacêutica que faz comprimidos só para uma pessoa. Mas por que nós nos tornamos especiais? E isso serve no mundo inteiro. Porque nós fizemos isso. E nós temos hoje como desenvolver marcadores. E eu vou colocar para os senhores qual foi a grande dificuldade. Foi, inicialmente, de provar. Evidentemente que isso passa por controle de qualidade, certificações,
pela Anvisa e certificações internacionais. E hoje nós temos esse laboratório de pesquisa e desenvolvimento de novas moléculas, de radiotraçadoras, e eu vou colocar para os senhores o aspecto talvez mais importante. Ao trabalhar com marcador, transmutar matéria, trabalhar com flúor, é algo que eu posso comercializar. Eu tenho 110 minutos, porque é a vida média, que é o decaimento desse produto, e eu posso, a distâncias relativas, e dependendo da quantidade que eu produzo, ainda comercializar. Mas eu não posso fazer isso com carbono 11, porque a vida média é de 20 minutos, e o decaimento não permite isso. No entanto, as moléculas orgânicas, eu posso marcá-las todas com carbono 11. O que a indústria espera é que eu transforme os marcadores com carbono em flúor para serem comercializados. Mas alguém tem que fazer isso. E isso não é sustentável. Bom, chegando a outro ponto importante, se eu for trabalhar com oxigênio, e nós temos uma linha para isso, eu tenho 2 minutos para fazer isso. Então, esses são os diferenciais, e isso, por outro lado, é que nos permitiu conectar com o mundo, porque justamente nós temos aquilo que a maioria dos centros nunca vão investir pelas razões já colocadas. Também essa síntese tem que passar por estudos em animais. Então, nós temos que reproduzir uma estrutura semelhante para testar em animais. Então, nós temos também o micropet. Ali tem o PET-CT para uso em pacientes, nós temos um micropet para experimentos em animais. As sínteses que nós fazemos em laboratório de radiofarmácia, eles são testados antes em animais. Mas, talvez, o inusitado... Bom, tem a área de imagem molecular, com ressonância 3 Tesla, mas que eu gostaria de mostrar para vocês esse vídeo. Ele leva 4 minutos, esse vídeo. Ele é importante porque nós tivemos que mudar o site plan da empresa, no caso a GE, porque ela queria fazer horizontal o processo. E a gente entendia que, desta forma, a gente não poderia trabalhar com oxigênio e ter dificuldade de trabalhar com carbono. Então, nós teimamos que tinha que ser vertical. Só que entender que esse equipamento, que é o ciclotron, que está numa casa-mata, cuja porta é movimentada por motores, e que as paredes têm 2 metros de espessura, e com a porta são 2,5 metros, ficava difícil colocar isso num andar, pelo peso. Por outro lado, os aparelhos de PET pesavam 18 toneladas e de ressonância 16 toneladas. Colocar em cima também era um problema. Mas nós fizemos a escolha. Tinha que ser assim, porque a verticalidade nos daria competitividade e a gente conseguiria trabalhar, então, com moléculas com vida média muito curta. Depois de 6 meses de negociação, nós vencemos e fizemos. Saiu caro, saiu caro. Valeu a pena, valeu a pena. Então, aqui é a abertura desta porta, mostrando como é feita por trilhos. É verificada a contaminação, se existe contaminação ou não. Para aqueles que estão ligados a essa área, sabem que a razão dessas paredes são tão largas é para detecção de nêutrons, né, que precisa de água para ser detectado, não é o caso da radiação gama. Então, tem que ser visto se não está contaminado. Além do ciclotron, que é o que é acelerador circular, nós temos uma linha de aceleração linear, que é para estudos da física no campo da física atômica, ou física nuclear. Então, sempre tem que ter plantão engenheiro e físico, que vão nos ajudar com isso. Isso gera uma corrente muito grande. Gerado isso, então, nós vamos para a área da radiofarmácia. Por trás desses equipamentos passa o marcado, que é o flúor ou o carbono, aí nós entramos na unidade de síntese. Parte dessa unidade de síntese é automatizada e outra parte não. As com carbono não são, em geral, automatizadas. Bom, então é feita a síntese do produto. E qual é o produto? Aí nós podemos, com o tempo, e nós vamos ver, pensar
nas rotas metabólicas que a gente deseja investigar, e principalmente se nós estamos em procura de biomarcadores, e se torna um tool, uma arma importante. O produto, depois de sintetizado, ele passa por avaliação de esterilidade, de qualidade, e automaticamente ele sobe, então, por um elevador interno, né, uma cápsula até o primeiro andar, onde ele pode ser injetado. Então, essa verticalidade nos dá competitividade. O oxigênio pode seguir por uma linha. O ciclotron, basicamente, é isso, é um acelerador, então, circular, onde ele coloca, então, para flúor, nós precisamos de água pesada, né? Então, o hidrogênio que é acelerado, desta maneira, choca-se com oxigênio 18 e transforma-se no flúor 18. E o carbono segue um caminho um pouquinho diferente. Nós vamos, para a síntese de carbono, usamos nitrogênio, mostrando que o esquema é semelhante, mas basicamente o alvo do carbono é o gás nitrogênio. Essa mescla de nitrogênio 14 com oxigênio é bombardeado por esse feixe de prótons, e nós temos, então, a saída do carbono 11, que serve para a gente marcar as moléculas. Então, nós temos em torno de 475 serviços de medicina nuclear no Brasil, e temos 10 instalações de ciclotrons. Mas, qual é o diferencial? É que nós temos um ciclotron, uma radiofarmácia e os equipamentos para detecção e para injeção no mesmo prédio e na mesma verticalidade. E com isso me torna possível que eu trabalhe com radiofármacos um marcador de vida muito curta. Então, as pesquisas têm se desenvolvido na área. Qual é o nosso foco? Pesquisa translacional, basicamente pesquisas voltadas para doenças neurodegenerativas, pelas razões epidemiológicas já citadas, mas também para o conhecimento do cérebro, principalmente dessas redes neurais, utilizando as imagens funcionais, tanto por ressonância como imagens funcionais metabólicas. E o que resultou isso nesse tempo? Paralelamente ao desenvolvimento disso, formação de pessoas, e ao mesmo tempo que se procurava, não se tirava o foco de que esse Instituto do Cérebro ele não estava completo, porque a parte fundamental desse projeto era a parte experimental, ela estava dividida e parte estava alojada no outro segmento. Enquanto se fazia, se buscava recursos, a produção seguia. Foram 167 projetos, 156 licenças básicas, 17 projetos internacionais, 17 teses de doutorado, 5 dissertações de mestrados, e foram publicados em periódicos com fator de impacto acima de 2, desde 1914, nos últimos, portanto, 4 anos, 194 artigos. Mas, quais são nossos projetos estratégicos? Eu diria, nós temos vamos estabelecer em 2 linhas. Uma na linha das doenças neurodegenerativas é estratégico, sim. Um dos projetos estratégicos nossos são superidosos. Tentar entender por que indivíduos com mais de 80 anos, mais de 85 anos, têm uma performance cognitiva de um indivíduo de aproximadamente 65 anos. Nós não queremos saber o que se perde no Alzheimer, já se sabe. A gente quer saber como que pessoas com 85 anos conseguem manter uma vitalidade cognitiva, para saber que tipo de antídoto, que tipo de rede está em jogo que determina isso. E o outro é um projeto bem mais antigo, de terapia celular na área de regeneração. Esse estudo já passou tanto pela parte experimental, mas para a parte de aplicação clínica,
já teve estudo fase 1, 2, agora estamos no estudo fase 3. O estudo fase 1 se mostrou promissor, mostrando que é possível de controlar epilepsias refratárias do lobo temporal, com esclerose hipocampal, pacientes que estavam na espera de cirurgia da epilepsia para retirada deste hipocampo. 2/3 desses pacientes ficaram com as crises controladas, evidentemente como é um estudo fase 1, fase 2. Agora nós estamos com um estudo multicêntrico, que é um estudo fase 2 e 3, envolvendo a Unicamp, a Universidade Federal do Paraná e nós na PUC do Rio Grande do Sul. Outros projetos eu vou colocar só simplificadamente, porque o meu tempo está bem estabelecido, que são meus 40 minutos, os projetos que eu chamo de forte impacto social, ou seja, que nós podemos chamar na busca de soluções. O projeto deles, colocar aqui, é do Zika, é um projeto com a Universidade Federal do Alagoas, que nós estamos procurando entender, não o que o Zika fez, mas o que o Zika poderá fazer ainda naquelas mães que foram contaminadas, mas que as crianças não apresentam microcefalia. Ou nas que apresentam microcefalia, o que nós podemos, o que há de função que podem ser reabilitadas ou reconstruídas. Projeto de impacto social é o projeto Acerta, que é um projeto para entender as dificuldades de leitura, que não é um grupo pequeno, são crianças que apresentam, muitas delas, dislexia. É um estudo também multicêntrico, envolvendo a PUC, a Universidade Federal de Santa Catarina e a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. É um projeto importante, é financiado pelo BIRD. Um projeto de neuroepigenética com a Universidade de Milão, procurando entender um pouco o que o meio pode modificar a expressão gênica, principalmente passando. Esse é um projeto experimental, procurando entender, fazendo o caminho inverso do laboratório ao leito, ou seja, da bancada ao leito, tentando essa translação inversa, com o objetivo de tentar entender quanto a negligência física e a adição pode influenciar a expressão gênica em seres humanos. Esse também é um projeto estratégico de forte impacto social, que é a proteção de mulheres usuárias de crack, que, como já colocou, maconha é um dos problemas. Nós temos hoje realmente um flagelo maior, que se tornou assustador, acho, no país inteiro, mas no Rio Grande do Sul isso é extremamente significativo, que é uma epidemia de crack. Esse outro projeto também estratégico é sobre o efeito da ocitocina intranasal, tratamento de mulheres dependentes de crack, que está procurando soluções para desfazer essa síndrome de dependência, e projetos de indivíduos dependentes de cocaína adição, procurando ver a influência disso na metilação genética, ou seja, na epigenética. O que nós estamos tentando ver é aquilo que tem sido colocado sistematicamente na literatura e alertado para aquelas pessoas que estão envolvidas com essa proteção, que eu chamo, contra a liberação da maconha, é o que se fala, mas não estamos falando de outras drogas, pelas repercussões permanentes que podem ocorrer pelas modificações em termos de genoma. Esse é um projeto de violência, esse é junto com o GEO, com o chama de inteligência geoespacial, que é de estabelecer na cidade de Porto Alegre quais são os núcleos de violência. Isso é relacionado com índice de desenvolvimento humano, com questões de níveis socioculturais ou econômico-financeiros. Isso é plotado e a gente começa a ter um mapa. Não é um mapa da violência só, é um mapa da violência correlacionado com essas variáveis que foram colocadas, para que a gente saiba quais são, possa oferecer ao poder público um conhecimento sobre evidências de locais onde ele deve cuidar de uma forma mais sistemática. Responsabilidade social, o projeto esse VIVA, que é Vida e Violência na Adolescência,
que atende as crianças de escola pública em situação de vulnerabilidade social. Ou seja, nós temos estabelecido programas, à medida que essas pesquisas avançam, nós devolvemos para a comunidade em termos de informações, mas em termos de formação, educação, mas também em termos de receber e trabalhar com aconselhamento, ou trabalhar um grupo de neuropsicólogos e neurologistas no atendimento dessas pessoas. Retorno à comunidade é sistemático. Uma vez por ano nós fazemos o que chama-se uma prestação de contas. No aniversário do INSER, dia 6 de junho de cada ano, nós temos um evento aberto à comunidade, onde nós fazemos prestação de conta. Nós decodificamos o que foram os projetos que nós desenvolvemos, quais foram os resultados, e nós fazemos um trabalho de educação, uma educação continuada, porque, em suma, esses são recursos, a maioria deles são recursos públicos, e há um dever nosso como cidadão que a gente devolva isso para a sociedade, que é dinheiro de imposto. E assim também a razão por que nós temos divulgação, nós participamos de programas de televisão, jornais. Todo pesquisador lá ele tem que ter esse compromisso social e tem que aprender a falar de forma que possa ser entendido por todos. Não somente a linguagem acadêmica. É essa linguagem acadêmica que ele vai fazer nos locais, nas academias. Mas aqui tem que falar para que a população entenda de que está sendo conversado. Mas chegamos num momento extremamente gratificante. Nós estamos próximos de completar esse projeto e juntar a família que está meio separada. Juntar a pesquisa experimental, que parte está separada. E como é que nós vamos fazer isso? Nós temos que ampliar esse setor, que já se tornou pequeno, e temos que juntar a família. Essa é a ampliação do INSER 2018 e 2020, que vai trazer uma série de benefícios. Nós vamos poder pesquisar novos biomarcadores para essas doenças, mas não só doenças neurológicas, para doenças oncológicas também. Porque nenhum setor, na sua sã consciência, pode ter equipamentos dessa natureza e dizer isso é só para o cérebro. Não. Eu diria de outra mente, no Instituto do Cérebro tem que estar os cérebros. Eles têm que pensar no cérebro, na oncologia, na gastro, no que for. Desenvolvimento e licenciamento de novos radiofármacos para o diagnóstico e imagem molecular, e aumenta a capacidade de produção de radiofármacos passíveis de distribuição. Não adianta a gente trabalhar simplesmente com a ciência e ter papers publicados com carbono 11 se nós não fizermos the next, que é transformar isso em flúor para poder oferecer a qualquer hospital da região, ou mesmo de outros locais, produtos com flúor, convertê-los depois em flúor. Aumenta a capacidade instalada para a realização de exames de imagem molecular e pesquisa clínicas no INSER, aproximar a pesquisa experimental com a pesquisa clínica. Essa aproximação passa pelo olho no olho, face to face, não é feita por WhatsApp nem pela internet. Parceria com grupos de pesquisas nacionais, internacionais e empresas privadas que vão dar sustentabilidade. Nós já temos consciência que essa sustentabilidade é relativa, ela vem de outras prestações de serviço, com a imagem molecular, mas ela não vem da radiofarmácia e nunca virá. O que podemos produzir? Nós já produzimos o PIB, para demência de Alzheimer, marcada com carbono 11, que é o padrão ouro. Já produzimos plumazenil, com carbono 11, para epilepsia e tumores produtores de serotonina. Já produzimos colina, com carbono 11. Não produzimos de 4 para baixo. São os que nós estamos desenvolvendo, iremos desenvolver com a expansão do INSER. Permitirá, com isso, a produção desses novos radiofármacos, mas nós temos que ter algo em mente. Esse é um instituto que ele não é um instituto somente de pesquisa. Ele é um instituto que tem que transferir tecnologia. Ele tem que formar recursos humanos na área. E ele tem que gerar emprego. Ele tem que nuclear
um polo de desenvolvimento, porque senão fica um brinquedinho muito caro. E esse brinquedinho, nós não estamos dispostos a mantê-lo, a não ser que seja fundamentado nesses 4 princípios: transferência, formação, gerar emprego e nuclear um polo de desenvolvimento no Estado. Esse é o projeto Ministério Fase 2, que começou agora em setembro. Os tapumes começaram a ser colocados. Eu tenho a ambição que a gente consiga concluir antes de 2020. Todo mundo diz que isso é impossível, mas nós tentaremos. Então, ele avança. Aquela área da esquerda dos senhores é a área existente, a área intermediária é a área de conexão, e a área da direita, na imagem dos senhores, é onde será o INSER, a complementação do INSER com essas áreas. E, com isso, ele atinge quase seus 10.000 metros quadrados, que era o projeto original, e que, depois de 6 anos, nós estamos conseguindo juntar a família. Aqui só para mostrar aqui os tapumes, que é a foto da esquerda dos senhores. Os tapumes já estão colocados. Então, não é mais um projeto, agora ele passa a ser uma ação. Muito obrigado. Muito obrigado a ambos os oradores. Convidaria também para fazer parte da mesa aqui para a discussão o professor Sérgio de Paula Ramos, assim o professor Jaderson Costa da Costa, os 2 temas de grande importância, e parabenizo realmente o trabalho realizado pelos 2 professores. Esta casa, que é uma casa de memória, mas a memória, como nós a entendemos hoje em dia, sabemos que não é um fato apenas gerador de informações, mas a memória serve para que a gente possa continuar, para que possamos avançar e ir para frente. Sem a memória, o tempo é um só. Quer dizer, não existe o tempo. Para existir o presente do passado, o presente do presente, presente do futuro, é preciso a memória. Esta é uma casa de memória, aí vamos falar um pouquinho de memória, porque ambos os temas tocam muito a mim, pois de 1990 a 99, eu dirigia o programa internacional, fui diretor internacional da Organização Mundial de Saúde em Genebra, e entre os programas de maior importância nossos, era exatamente o programa de adição, dependência às drogas ilícitas. E a um determinado momento, eu consegui juntar a essas drogas algumas drogas lícitas, como o tabaco, porque o processo é o mesmo. Nós não podíamos falar em prevenção do uso de determinadas drogas, como maconha e outros, sem falar do tabaco, que o mecanismo é o mesmo. Foi com muita resistência, mas finalmente conseguimos isso. No ano 92, criamos o programa quadro da Organização Mundial de Saúde contra o tabaco, que praticamente todos os países assinaram, nem todos implementaram, mas a maconha era já discutida, eu estou dizendo, em 1990, e aonde eu tinha muito atrito com os diretores desses programas de dependência, porque eu dizia que mais se conhecia do assunto, mais se falava do assunto, mais se vendia a droga. E eu disse, eu vou demiti-los e vou contratar o Escobar para vir da Colômbia para dirigir o programa, porque o homem era um sucesso. Quer dizer, mais se fazia contra, mais dinheiro ele fazia. E eu queria entender a relação entre o conhecimento fracassado e a oportunidade utilizada pelos traficantes de drogas. Então, a maconha continua sendo um problema extremamente complexo para se discutir, porque ele é multidisciplinar, com várias abordagens,
Agora, não resta dúvida que é uma droga de ação, um fármaco, digamos assim, de potente ação do cérebro, e que isso daí não se faz sem consequências. Ainda anteontem, um desses dias, lendo no Lancet, sobre o tempo que essas substâncias psicoativas ficam na urina, o que ficava mais tempo, que ficava 30 dias na urina, era a maconha. Né? Mais ou menos esse tempo. Isso é a publicação bem recente até, eu não sabia essa informação, que era tanto tempo assim. Então, isso tem que ver, tem que ter alguma consequência. Então, essa minha ligação com esse programa é antigo, 28 anos. Parece que foi ontem, e a luta é contra o tabaco, porque eu consegui, nós tínhamos que escolher um mecanismo de tirar o tabaco como algo de glamour. E aí a ideia surgiu, depois de muita discussão, de que nós tínhamos que mostrar que as pessoas não podiam fumar em qualquer lugar, os lugares fechados. E a primeira ideia que me veio na cabeça, sempre andando em avião e nunca tendo fumado, foi de conseguir convencer companhias aéreas de proibir o fumo dentro do avião. Parti para a Suíça, que ficava a 2 quilômetros do meu escritório em Genebra, e um detalhe que eu havia esquecido: todas as grandes companhias de tabaco, a sede é na Suíça, em Genebra. Não consegui nada, mas finalmente, depois de um ano, consegui com a maior empresa aérea do mundo, a Delta Airlines, que é americana, que eles, depois, eu tive com o presidente em Atlanta, levei os dados do dano do tabaco, em todos os aspectos, inclusive do fumante passivo, e o presidente da Delta, depois de um estudo, mandou um diretor me comunicar que, a partir de um determinado dia de fevereiro de 2003, mais ou menos, eles iam parar, permitir o fumo em todos os voos do mundo. E eu propus ao diretor-geral que desse a medalha da OMS, ele recebeu, mas num almoço comigo ele dizia que ele não merecia aquela medalha, que ele não fez aquilo para a saúde de ninguém, mas para a saúde financeira da Delta Airlines, porque depois de mandar os seus expertos fazer o estudo, eles viram que eles iam ganhar muito mais dinheiro com voo não fumante do que fumante, por várias razões. A principal dela é que a coisa mais cara num voo chama-se combustível. E a economia de combustível para limpar o ar do fumante e os filtros era uma enormidade, era quase que 40% do preço de um voo. E se eles eliminassem esse 40% do preço de um voo, você imagina, eles na época já eram o maior do mundo, tinham 780 aviões, e o avião tem que voar o tempo inteiro, não sei, alguns que fazem pela noite, né? Eles iam ganhar por isso, mas descobriram também que a maior parte, mesmo dos fumantes, preferiam voos não fumantes. E ele falou: o senhor vai ver que dentro de alguns anos ninguém mais fuma em avião. Eu falei: se isso for acontecer, é uma maravilha, mas vou lhe dar a medalha de qualquer maneira, porque o senhor fez um benefício. E dei a ele a medalha, foi em 93, 94, da Organização Mundial de Saúde, estudo de maconha. O estudo do cérebro já foi um pouco mais tarde. Eu inaugurei o primeiro Instituto do Cérebro do mundo, que foi em Hannover, professor Sami, né? Exatamente, que já esteve aqui nessa casa. E inaugurei, esse foi o primeiro, e depois tive o prazer de fazer parte da inauguração do segundo, que foi na Universidade de Nova York, para onde eu depois fui trabalhar como professor e chairman lá durante 8 anos também, em Nova York. E ali fizemos o Instituto de Cérebro da Universidade de Nova York também. E aí fiquei muito próximo do tema, e eu quis, na Assembleia Geral do ano de 1999 da Organização Mundial de Saúde, declarar o século XXI como século do cérebro, que o presidente Bush pai havia declarado a década do cérebro. 10 anos para o cérebro não é nada, tá entendendo? Aliás, para nenhum sistema do corpo humano, mas para o cérebro não tínhamos nem instrumentos naquela época para estudar o cérebro, ainda não temos o suficiente. E a grande paixão que eu tenho pelo cérebro, cada vez aumenta mais, é aquilo que ele possibilita de se expressar ou de emergir, que é a mente, que é a consciência. É um órgão que permite a emersão da coisa mais importante,
que é aquilo, acredito eu, que nós somos. Nós somos a nossa mente, assim como o universo é uma grande consciência, e nós somos parte dessa grande consciência, e, por isso, nós temos esse órgão extremamente complexo, que consome a grande maioria do oxigênio, da glicose que o corpo vai buscar para alimentar o cérebro, para fazê-lo funcionar, a ponto que Gerald Edelman, Prêmio Nobel de Medicina, ganhou com imunologia nos anos 64, 75, depois de Jacques Monod. Ele acabou virando um grande neurocientista e criou o Instituto do Cérebro de La Jolla, na Califórnia, onde o Damasio trabalhou há algum tempo. O Damasio agora trabalha na USC, na Universidade de Southwest, Califórnia, mas trabalhou com ele muito tempo. O Edelman dizia, num livrinho dele, Wider Than the Sky, ele dizia que nós temos pulmão, nós temos fígado, nós temos bexiga, nós temos rim, mas nós somos nosso cérebro. O corpo é uma grande máquina que existe para buscar a energia que o cérebro necessita, que é a maior parte da energia do corpo inteiro, para ele funcionar e dar ordens, portanto, ao resto do corpo para ele fazer. Mas o corpo está de carbono, nitrogênio, oxigênio, está ficando um negócio meio antiquado, que enferruja rápido, fica cheio de problemas, né? Isso aí é bom para os cirurgiões ir cortando ali, implantando coisas ali, mas na realidade é um material de segunda. Acho que o sílico pode ser muito melhor. Então não tem nada contra. Aliás, já estamos nessa fase do transhumanismo, né? E o pós-humanismo, onde o homem híbrido já está aí. Todo mundo tem uma peça já implantada dentro do seu corpo, um stent, a grande maioria. A partir de uma certa idade vai ficar difícil viver sem ter prótese, sem ter essas coisas. Então, o Instituto do Cérebro do Rio Grande do Sul, aliás, brinco com meu amigo Gilberto, mas tudo que gaúcho faz, ele faz bem feito. Isso aí a gente tem que reconhecer. E sempre que aparecem essas coisas vindo pelos gaúchos aqui, nós nos deliciamos muito e aprendemos muito. E o trabalho do Estudo do Cérebro está fantástico também, e bem planejado, com uma conexão internacional aí grande, importante, e que está indo nessa direção. Quando vocês falaram aí da neurofilosofia, neuroteologia, é a coisa mais óbvia, porque o cérebro, no fundo, ele faz emergir essa grande consciência, essa mente, né? A mente humana, que, no fundo, sem as grandes humanidades, não faz sentido nenhum, né? Quer dizer, senão um cérebro veterinário, né? do animal aí. Aliás, o cérebro, no início, era o intestino, né? A primeira ser unicelular não tinha cérebro, mas ele tinha intestino. E até hoje nós temos, dentro do nosso intestino, é o único órgão que tem neurônios, né? E que se comunica direto do cérebro, e agora estão se estudando, já discutimos muito aqui, a importância do microbiota na imunologia, nas doenças como depressão, como Alzheimer, como esquizofrenia. Já uma série de hipóteses surge aí da importância do intestino, que nós achávamos que era um órgão de segunda, de repente está virando um órgão de primeiro, já chama-se segundo cérebro, mostrar a importância que estão dando, o upgrade ao cérebro. Então eu queria parabenizar, mas não queria deixar de fazer esses breves comentários, porque o tema é fascinante, ambos os temas, muito atuais, não resta dúvida. Agora que nós começamos a ter instrumentos para visualizar o cérebro funcionando no seu nível mais íntimo, no nível da sua biologia molecular, da genética, disso tudo. Espero chegar no nível subatômico, entrar no universo quântico que habita dentro de nós, que ainda é desconhecido. Sabemos utilizar muita coisa dele para esses equipamentos de diagnóstico, né? Mas, realmente, esse século XXI, para mim, não consegui colocar o cérebro, o século do cérebro, porque a OMS trabalha muito com prioridades, e as prioridades, sem sombra de dúvida, são as doenças que matam rápido. E aí nós temos malária, nós temos tuberculose, diarreia infantil, e o cérebro aí ficou para um segundo tempo, mas acredito, com o grande projeto que hoje nós temos em Lausanne, do cérebro, né, esse grande consórcio, depois do que o presidente Obama lançou também nos Estados Unidos. Hoje nós temos grandes projetos sobre o cérebro, e não resta dúvida que
Isso daí, essa iniciativa do Rio Grande do Sul está de parabéns, muito bonito, e a preocupação sobre a maconha está em aberto. Se perguntar a minha impressão, já tendo dirigido um programa de drogas, eu não sei. Eu não sei, não quero opinar, porque eu vou dar um palpite. Lógico, a minha primeira tendência como médico é ser contra, né? Mas é complexo para eu dar hoje, depois de todos esses anos, buscar uma resposta. Então está aberta a questão, está aberta aqui, para que todos falem, para que todos que quiserem se manifestar. E vamos parar por aqui e perguntar ao professor Gilberto Schwartz, a quem eu quero agradecer especialmente. Tudo que ele faz também é bem feito. Fez uma reunião lá no Rio Grande do Sul, independente do churrasco e da casa dele também, que uma casa belíssima, e a fazenda também, produtor de vinho, já basta para me seduzir, já, porque produz bons vinhos. Mas cedo a palavra aqui ao professor Gilberto para dizer algumas palavras e coordenar o debate. Claro. Eu agradeço. Eu queria inicialmente perguntar ao professor Sérgio como é a dinâmica, se fosse em saúde pública, professor Sérgio, em relação aos jovens, como são as portas de entrada para a droga? Porque eles têm exposição a maconha, álcool, tabaco, cocaína. Como é a interação entre essas várias exposições? Existe alguma sequência que a gente pudesse, em saúde pública, ter um ataque específico para ter influência sobre mais de uma delas? Agradeço a pergunta, agradeço os comentários do senhor presidente. Dr. Costa e Silva, acho que não relacionou que um dos seus principais colaboradores, o Dr. José Manuel Bertolotti, foi presidente da ABEAD, né, e é íntimo amigo nosso. Hoje se dizem fatores de vulnerabilidade, né, e são vários, e cada um deles possibilita uma porta de entrada, né? A genética, a exposição fetal a drogas, gestantes que fumam, que bebem, que puxam fumo durante a gestação, né? Psicopatologia precoce na infância, presença de psicopatologia, pais com comprometimento da função parental, né? Pais que não cuidam, assunto muito atual na nossa sociedade, que eu tenho chamado de nossa sociedade self, né? Quer dizer, onde as pessoas estão muito interessadas nelas mesmas, e com isso a capacidade de cuidar do outro, mesmo que o outro seja o seu filho, está diminuído. E o que nós temos aí são crianças e adolescentes muito impulsivos, porque não tiveram um pai e uma mãe que, na sua fase de desenvolvimento neuronal, principalmente lobo frontal e pré-frontal, funcionasse quase como um superego auxiliar. E, não tendo isso, ficam essas pessoas que nós vemos aqui sem limites. E aí, então, cuidar dos pais é outra porta de entrada em saúde pública, né? Depois, uma coisa, talvez delas todas, que tem mais impacto, é a questão do beber precoce. Quer dizer, beber precoce. Isso já está muito bem documentado no mundo, que a primeira experimentação de álcool antes dos 15 anos está associada com envolvimento com outras drogas após isso. Segundo o último levantamento brasileiro, as nossas crianças estão começando a beber com 12 anos. Né? Uma criança que começa a beber com 12 anos, com 13, 14, está na maconha. Com 16, 17 na cocaína, né? Então, o beber precoce é um fator muito proeminente. Depois, psicopatologia na adolescência e, de novo, prejuízo da função parental na adolescência. Eu costumo lembrar uma cena, Gilberto, que eu tenho 2 irmãs menores, e cada uma a seu tempo, né, entraram no quarto da mamãe, se lambuzaram de batom, entraram para dentro do salto da mãe e foram para a sala desfilando de mamãe, desfilando de mulher, né?
Passam-se 40 anos, 50 anos, e o que eu vejo hoje são mães invadindo o dormitório das suas filhas, pegando emprestado roupas delas e indo passear no shopping center. Quer dizer, claro que isso tem impacto, né? O cuidar está prejudicado. Então, veja, são vários fatores de vulnerabilidade, alguns deles permitindo ações muito fáceis, né? Quer dizer, vamos erradicar consumo de bebida alcoólica por menor de idade. Qual é a diferença? Qual é a dificuldade? A dificuldade é que 8% do faturamento da Ambev se deve à venda para menores de idade. Então, nós trabalhamos numa área onde o poder econômico... Sérgio, só para entender bem, quer dizer que em saúde pública, se nós conseguíssemos jogar o primeiro contato do jovem com álcool para, digamos, em vez de 12 anos, 18, isso teria um impacto nas outras drogadições? Monumental. Isso é importantíssimo. Em saúde monumental, pública, né? Monumental. Agora, lá no Rio Grande do Sul, quando eu propus para a RBS, fazemos uma propaganda massiva, tínhamos o apoio em conteste de uma grande agência de publicidade, fazer uma massa para erradicar o consumo de bebidas alcoólicas para menor de idade. As forças ocultas boicotaram, né? Quer dizer, a gente não pode esquecer que cerveja é um dos maiores patrocinadores da Rede Globo Televisão. Mexer com isso custa caro. Algum outro comentário dos ilustres acadêmicos sobre o mesmo tema? Ou vamos primeiro um, depois outro? Não? O que o senhor sugere? É só um complemento isso aqui. Na OMS, nós sabíamos muito bem que há uma janela para as dependências se expressarem. Se o indivíduo começa a fumar com 12 anos, 13 anos, ele vai ser um fumante pro resto da vida. Se ele começar a fumar com 25, 28, depois que fechou a janela da dependência, ele vai conseguir fumar um cigarrinho ou outro e não vai ser um dependente. Então, a nossa luta também era incluir o álcool, tabaco, tudo nessa janela. E por isso que as campanhas da OMS foram muito ligadas a afastar a bebida alcoólica, o cigarro de venda perto de escola, não somente na escola. Antigamente o professor dava aula fumando. Claro, é por isso que eu acho um nonsense você liberar a maconha, que é uma droga para jovem, né? E nem os Estados Unidos conseguem impedir adolescente de puxar fumo. Imagina se nós brasileiros vamos conseguir. Que hoje é quinta-feira, Rio de Janeiro. Qualquer adolescente no Rio de Janeiro, posso afiançar isso para os senhores, que queira tomar bebida alcoólica hoje à noite, vai conseguir. O professor Nardi tem um comentário. Bom, em primeiro lugar, quero cumprimentar o senhor presidente, os senhores acadêmicos, senhores convidados, parabenizar o acadêmico Gilberto Schwartzman pela belíssima organização do simpósio e cumprimentar os acadêmicos da Academia Sul Rio Grandense que estão aqui nos visitando. Cumprimentar também o professor Jaderson, mas a minha pergunta é para o professor Sérgio, né? Sobre esse assunto da maconha. Eu penso que nós, psiquiatras, devemos agir como os pneumologistas em relação ao fumo, os hepatologistas em relação ao álcool, liderar um movimento na mídia, um movimento de educação em saúde, mostrando que o grande problema da maconha é o aumento de doença mental. Todos esses fatores que o senhor citou em relação ao risco de usar maconha, na realidade eles estão associados ao risco de ter doença mental, e a maconha passa a ser um grande gatilho. Então, assim como os pneumologistas divulgaram câncer de pulmão associado ao tabaco, e hoje qualquer pessoa, por mais deficiente de informação, sabe que o cigarro causa câncer de pulmão, todo mundo sabe que o álcool causa cirrose. Eu acho que é importante, falta ao jovem saber que maconha leva a um aumento de doença mental. E talvez na apresentação do senhor, que foi belíssima, nós possamos incluir no futuro o aumento de doença mental. Porque se há aumento da criminalidade, há um aumento do consumo, há um aumento da incidência de doença mental. Então, eu gostaria de ouvir o senhor a esse respeito e parabenizá-lo mais uma vez. Muito obrigado, doutor Nardi.
saiba que durante muitos anos, e até presente, sempre fui ouvinte das suas conferências no Congresso da BP. Eu acho que num dos slides está lá, né? Quer dizer, aumento de psicose, aumento de paranoia. Parece que a contribuição da maconha na esquizofrenia está na ordem de 8%. Né? Eu vejo, doutor Nardi, com algum ceticismo, porque tabagismo virou um problema de saúde pública exatamente no momento que se permitiu a industrialização do tabaco. Enquanto o tabaco era manufaturado, não era um problema de saúde pública. Primeiro, porque pouca gente fumava, e segundo, porque o cigarro manufaturado tinha muito menos aditivos. Aliás, não tinha aditivos. Não é? Bom, o que está acontecendo? Nós demoramos 100 anos para conseguir inibir o consumo de tabaco. Agora o governador do Colorado já deu 2 entrevistas que ele está a fim de rever a norma de legalização da maconha. Eu duvido que ele consiga, porque agora abriu a porteira. Vocês entram num site do Colorado, senhores acadêmicos, tem picolé de maconha, tem pirulito de maconha, bolo de maconha, é toda uma indústria. Agora há uma previsível associação da indústria da maconha com a indústria tabageira. Vem aí a maior desgraça, que são cigarros eletrônicos com cannabis na forma de óleo. Quer dizer, a pessoa vai estar fumando maconha na nossa frente, nós vamos sentir cheiro, né, e concentrações cada vez mais poderosas de THC. Então, o grande peso, doutor Nardi, de liberar a maconha é que nós vamos demorar 100 anos para depois fechar a porteira. Quando o Congresso uruguaio estava se debruçando sobre o legaliza, não legaliza, eu tive a honra de ser convidado para fazer uma conferência no Congresso. Nunca tive uma plateia tão surda quanto aquela. Já estava tudo decidido. O Jorge Soros tinha passado por lá na minha frente e o poder dele é um pouco maior que o meu. Né? Mas na hora do intervalo eu puxei de lado o Tabaré. Falei, Tabaré, me diga uma coisa, você é um colega famoso no mundo inteiro pelo que você fez do tabagismo no Uruguai. E agora o teu partido vai fomentar a maconha? Né? E ele era candidato à presidência da República. Ele disse, que se pode ser, pero que sim, pero que não. Legalizar. Agora ele está a fim de revisar a legislação. Agora é tarde. Agora é tarde. Eu só fazer um comentário, Sérgio, gostei muito da tua apresentação. É só lembrar uma coisa, que essa questão da janela, né? A gente esquece uma coisa, a gente fala na questão da plasticidade, né? Neuroplasticidade nos primeiros anos de vida. Bom, neuroplasticidade, ela tem um correlato que é vulnerabilidade. Quanto mais plástico, mais vulnerável. Então, é lógico de pegar as crianças e os adolescentes, eles são mais plásticos e são mais vulneráveis. Então... Algum comentário dos senhores acadêmicos sobre esse tema? Por favor, professor Denucci. Bom, inicialmente eu queria parabenizar os dois apresentadores pela excelente apresentação. Mas em relação à questão da colocação, da criminalização da maconha, não é a minha área de trabalho. Entretanto, eu estou checando aqui na internet, há vários outros estudos demonstrando, de uma certa maneira contundente, redução importante de criminalidade. Nos Estados Unidos, aqui em alguns estudos, de 13%, inclusive a 41%. Após a liberação? Exato. Então, talvez as coisas não sejam tão claras dessa maneira. Professor, antes da sua resposta, o professor Cláudio quer comentar sobre isso também, por favor? Aí a resposta pode ser para os dois desafios. Bom, queria primeiro cumprimentar o nosso presidente de exercício, acadêmico Antônio Egídio Nardi, Gilberto Schartzman, agradecer por essa tarde agradabilíssima e muito informativa. Professor Jadson, também um prazer conhecer tudo que está acontecendo no Instituto do Cérebro, quero visitá-lo.
E, professor Sérgio, eu gostei muito também da sua fala, mas eu fiquei com a preocupação não em relação a se está ou não aumentando, porque é possível que existam dados mesmo contraditórios, mas eu fiquei preocupado que na sua apresentação, fundamentalmente, houve a apresentação de correlações, de associações temporais, não é? Quer dizer, eu não vi estudos controlados em populações que usou ou que não usou. Alguma parte sim, mas a liberação colocada como um evento temporal permite que você veja o que aconteceu antes e o que aconteceu depois. Claro. Não há uma relação de causalidade que talvez até pudesse ser manifesta através do estudo do aspecto que o acadêmico Nardi levantou, que é a questão da doença mental. Então, isso, uma coisa justificaria a outra, que justificaria a terceira, mas eu fico com medo que esses dados estejam nos levando a uma conclusão que não necessariamente seja verdadeira, ou seja, da associação causal entre a liberação e o aumento da criminalidade, sem entrar no aspecto de que talvez não seja assim em todos os estudos, mas queria ouvir os seus comentários para aprender. Não, agradeço aos dois colegas. Quanto a diferentes fontes de informação, os dados que eu apresentei aqui são dados da Organização Mundial de Saúde e são dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Colorado. Portanto, são dados oficiais, né? O que nós temos que ver bem são sempre as fontes do dado e quem financiou o dado, né? Porque nós estamos no meio de uma guerra, e uma das características da guerra é a guerra de informação, né? No estado no Uruguai, a notícia, essa sim, de jornal, é que simplesmente o crime contra a propriedade duplicou no Uruguai depois da legalização. Então, vamos nos socorrer das fontes oficiais, né, para não sermos iludidos por fontes patrocinadas, né? Quanto à questão da temporalidade, claro, eu só tinha 20 minutos hoje, me concentrei na epidemiologia mais dura. A questão dos estudos prospectivos com maconha talvez seja uma das coisas mais consistentes em toda a área psiquiátrica, né? Nós temos 4 coortes no mundo, né? A que eu citei da Nova Zelândia é uma coorte acompanhada há 35 anos. E aquele gráfico de barras que eu apresentei, do professor Ferguson, o Ferguson está acompanhando 1.400 bebês há 35 anos. Então, é dele e desses estudos a correlação entre o que vem primeiro e o que vem depois, né? Então, e é muito simples, como é que os médicos podem explicar que, pelo menos, a criminalidade não diminuiu? Se aumentou ou não, isso é discutível, mas não diminuiu. É muito simples. O usuário de maconha tem 5 vezes mais chance de se envolver com outras drogas. Então, você ampliando a base de consumo de maconha, você vai ampliar a base de consumo de cocaína. Isso já está documentado em estudos prospectivos, né? Então, por aí se explica que, no mínimo, não diminuiu a criminalidade. Então, quem consome maconha tem 5 mais vezes... A probabilidade é 5 vezes maior de consumir cocaína. Outras drogas. Outras drogas. Outras drogas. Algum outro comentário dos senhores e senhoras? Por favor. Acadêmico Mesquita, por favor. Bem, eu queria, antes de tudo, cumprimentar o acadêmico Gilberto pela grande noite que nos proporcionou e fico muito feliz também de receber os colegas do Rio Grande do Sul que honram com sua presença na nossa academia. Eu queria fazer uma pergunta ao professor Sérgio, que é a seguinte: na verdade, esse programa da droga é um gravíssimo problema de saúde pública e que interfere muito com a segurança, né? Aqui no Rio de Janeiro nós estamos vivendo uma crise de segurança pública e uma das causas é exatamente o tráfico de drogas, né? O conflito entre traficantes de droga. E eu entendo que toda iniciativa relacionada com a liberação de drogas tem interesses secundários, né? Mas eu acho também que tem muita gente que está preocupada em resolver o problema. Eu estava conversando com o acadêmico Maurício aqui, que nós estamos no mato sem cachorro, né? Porque todos aqueles que acreditavam que a liberação da droga levaria a uma diminuição da violência
inclusive por atuar diretamente contra o tráfico de drogas, né, que é uma atividade ilegal, se isso não funciona, ou melhor, se não diminui a incidência de crimes, ou até aumenta. Eu queria que ele, que estuda muito isso, onde é que o senhor acha que está a saída? Como é que vai conseguir controlar esse problema tão grave que acomete aqui a nossa sociedade? Bom, essa pergunta... muito boa. Essa pergunta é excelente e mereceria todo um simpósio na tentativa de elaborar a resposta. Mas eu tenho um ponto de vista, que até foi o cerne da minha tese de doutoramento. O que está faltando nesse momento é pai. Pai é o que está faltando. Nós temos um governo sem pai, nós temos uma família sem pai. Pai, que eu digo, é função paterna, né? Nós temos uma cidade sem pai. Esse caos que nós estamos vivendo no Brasil é o caldo de cultura para o envolvimento com drogas. Então, você não vai diminuir a droga e nem abater o tráfico se você legalizar uma ou mais drogas. Mas você vai diminuir o tráfico se você der pai para a sociedade, e em todos os níveis, né? Porque a falta de pai, de função paterna, está intimamente associada com o título da minha tese de doutoramento é Drogas na Adolescência, onde é que está o pai, né? Com comprometimento de função paterna. E isso, desde a infância, vai ter repercussões dramáticas sobre a plasticidade e vulnerabilidade cerebral, se eu não estou enganado, né? Então, uma resposta rápida, que a gente certamente deveria aprofundar, é a questão de que não vamos pensar no mundo, vamos pensar no Brasil. Em algum momento, dentro da família, dentro da escola, no bairro, no governo do Estado, no governo da Presidência da República, se perdeu o conceito de autoridade. Autoridade com A maiúsculo, né? Hoje a cultura é o que eu levo nisso, e isso tem consequências dramáticas, né? Inclusive no consumo de drogas. Você acaba a corrupção no Rio de Janeiro, você vai diminuir muito o tráfico. E não é legalizando droga. Por favor, professor Novis. Senhor presidente, eu vou rapidamente fazer um comentário sobre o professor Sérgio, mas imediatamente prosseguirei com o comentário sobre a palestra do acadêmico Jaderson Costa da Costa. Eu só ia pedir que, quando o senhor falasse isso, falasse pai e mãe. Não falta só pai, falta também mãe. Uma das coisas que, na minha percepção, ocorreu foi que, na evolução, pai e mãe passaram a sair de casa na mesma hora e voltar para casa na mesma hora. Aquela velha figura da mãe, atenta aos filhos na sua educação, na sua evolução, nos seus pequenos sinais, fez com que efetivamente houvesse essa liberdade, e essa é uma sensação de que nós temos uma geração egoísta, que o senhor chamou muito bem de geração do selfie. Quer dizer que pensa muito mais em si e que não tem parâmetros, porque não tem fiscais a todo momento no seu crescimento. Senhor presidente, eu conheço o professor Jaderson Costa da Costa desde que ele era menino, quando ele começou na Academia Brasileira de Neurologia, nos antigos congressos, e já criava um problema, porque quando marcavam a conferência dele para a sala A ou B, havia um certo esvaziamento das outras, e nós, organizando congressos, ficávamos numa dificuldade de arranjar gente para os outros. Até que ele logo rapidamente migrou para o anfiteatro geral, de maneira que então não teve tanto problema. Sempre foi um excepcional palestrante, e que
unia desde o começo essa característica do amor pela pesquisa e pela clínica. Tanto que esse Instituto do Cérebro é um pouco a figura dele. Ele ia dar no Instituto do Cérebro. Era só deixar ele crescer. E o que a gente assistiu aqui hoje? O paradoxo brasileiro. Uma ilha de excelência cercada, Brasil afora, de situações inacreditáveis. Isso é muito o nosso Brasil. Você tem um Instituto do Cérebro desta qualidade, mas você tem hospitais com doentes sendo tratados na cadeira, com soro na veia, a ambulância do SUS não podendo ir embora porque não tem leito e o doente tem que ficar ocupando a maca da ambulância. E anda uns tantos quilômetros, lá está o Instituto do Cérebro. Mas é preciso homens da sua tenacidade para que as coisas se modifiquem. E é da tradição da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul a excelência na medicina. Sempre foi. Como também da Santa Casa, no Rio Grande do Sul. Bom, dizem que o Sul é um pouco diferente. Mas eu quero só relembrar um fato histórico. Há muitos anos os gaúchos chegaram aqui e amarraram seus cavalos no obelisco e dominaram o Brasil. Eles mudaram. Hoje nós vimos aqui uma tropa de gaúchos que aqui chegaram sem usar cavalo, ao contrário, usando uma quantidade imensa de cavalos. Calcula quantos cavalos motores havia no avião que os trouxeram aqui, nos táxis que os trouxeram até a nossa porta. Não precisavam amarrar em obelisco nenhum, mas amarraram o cérebro dos acadêmicos às suas verdades. De maneira que os gaúchos continuam iguais. Só que eles ficaram mais suaves na forma de agir. Mas continuam conquistando o Brasil onde quer que vão. Foi uma noite belíssima. Eu realmente me felicito por ter vindo aqui hoje. Vim muito motivado por ver no programa o nome do meu amigo Jaderson.